Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados o acadêmico e professor Luiz Antônio Barros e o ator e produtor, integrante da Companhia Café de Teatro e Música, Ricardo Romão. Ambos estarão participando do Giro Cultural, projeto idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 13, que consta às 10 horas do lançamento do livro Viagem Literária através do Estado do Rio, pelo professor Luiz Antônio Barros, e às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, contação de história dramatizada, O Macaco e a Velha. Muito boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Da mesma forma. Vamos iniciar a entrevista com o Luiz Antônio Barros. Luiz Antônio, qual a importância do livro Viagem Literária através do Estado do Rio no conjunto de suas obras? Bom, inicialmente eu gostaria de esclarecer a todos que me ouvem que ao final da década de 60 nós tínhamos dois livros muito interessantes, de grande utilidade para todos nós que moramos em Niterói, nesse querido estado do Rio de Janeiro, que foram os livros Antologia de Poetas Fluminenses, de Rubem Falcão, de 1968, e Paisagem Fluminense, de Jaci Pacheco, de 1969. Surgiu a ideia de nós fazermos um trabalho com uma certa semelhança a estes dois, mas que tivesse ao mesmo tempo uma espécie de um chamamento para a parte turística. Então, como a nossa área é a área de letras, de literatura, juntamos literatura, autores representativos das cidades que compõem o nosso estado, então juntar literatura a um conhecimento um pouco maior da geografia do nosso estado, daí o livro se chamar Viagem Literária através do Estado do Rio. E de que maneira nós fizemos esta divisão? Aproveitar, e mostrar o livro aqui. Então nós fizemos o seguinte, este livro é dividido em 8 roteiros. O primeiro roteiro, por lagos e mar há algum tempo navegados. Então, ele pegaria uma determinada região do estado do Rio. O segundo, as cidades e as serras, pegando emprestado aqui um título do Eça de Queiroz. O terceiro, de uma serra a outra. O quarto roteiro, entre montanhas e rios. O quinto roteiro, rumo ao norte, da petrolífera Campos dos Goitacazes à bucólica Itabapuana. O sexto roteiro, o Grande Rio. O sétimo, o sul do estado. O oitavo, a Cidade Maravilhosa. Então, assim nós cumprimos um propósito, ainda que modesto, mas com um intuito de passar não só para os habitantes do nosso estado, mas para as pessoas, os brasileiros, os interessados, os curiosos de modo geral, terem alguma informação sobre as cidades, os seus poetas, os seus prosadores. Quando tinha uma etimologia curiosa, nós colocávamos também para ilustrar o trabalho, e esse foi o nosso propósito. Perfeito. Aliás, você falou em duas figuras que muito me marcou na minha livraria, eram frequentadores assíduos do movimento, Rubens Falcão e Jaci Pacheco. Parabéns pela sua... Meu querido Ricardo Romão, gostaria de saber como é que a Companhia de Café de Teatro
e Música surgiu? Antes de mais nada, uma boa tarde para todos. É um grande prazer estar aqui hoje nesse teu programa, né, que fala de cultura e saúde. E teatro é cultura e é saúde. E foi através dessa linha de pensamento que a gente começou a fazer a companhia de teatro e música em 1997. Né? Eu sou ator, junto com a Fátima Café, que é a contadora de histórias, e a gente se reuniu e resolveu montar um espetáculo para criança. E foi daí que surgiu a companhia de teatro, café e música. Perfeito. E há quantos anos você trabalha com teatro para crianças e há quantos anos a companhia existe, Ricardo? Pois então, Carlos Mônaco, eu venho trabalhando com teatro infantil há aproximadamente uns 25 anos. Quando eu comecei aqui na Universidade Federal Fluminense, que eu trabalho também como técnico em nutrição, e eu descobri que eu poderia usar a linguagem do teatro, como eu trabalhava numa pediatria, usar a linguagem do teatro para criança. E eu descobri ali, eu já era ator, isso em 1983, eu descobri que eu poderia começar a contar histórias para as crianças que estavam internadas. E a partir daí eu falei, opa, isso é um grande mote para começar a contar história para todas as crianças. E a partir daí eu comecei a fazer teatro infantil e essa linguagem que eu venho usando há uns 25 anos. Perfeito. Parabéns pelo esse trabalho que você realiza. Muito obrigado. E todos nós sabemos lá como essa companhia, café e teatro e música, tem uma repercussão muito grande no meio cultural de nossa cidade. Obrigado. Luiz Antônio, você é realmente um dos intelectuais dos mais respeitados aqui em nossa cidade. Eu queria saber como é que se deu a descoberta dos livros em sua vida. Bom, primeiramente, frequentando uma modesta biblioteca e depois, quase que por um acaso, eu descobri na Rua da Praia uma livraria que trabalhava predominantemente com livros usados, os chamados até de forma bastante carinhosa, sebos. E entrei lá bastante timidamente, porque eu devia ter meus 14, 15 anos, e entabulei conversa com o dono da livraria, um senhor com a fala um pouco enrolada, para a gente entender o que ele dizia, chamado Silvestre Mônaco. E hoje eu estou aqui ao lado do filho dele, então nós podemos dizer que temos um conhecimento de aproximadamente meio século. Meio século. Ou seja, eu comecei a frequentar a livraria ainda quando era bebê. Claro, esse tempo todo, né? Eu sou testemunha disso. Pois é. Então, ali era muito interessante porque a gente não se sentia numa livraria. Se sentia em casa. Não era uma biblioteca, a biblioteca tem certas regras, a gente não pode mexer nos livros, tem alguém a atender. Naquela livraria todos podíamos mexer nos livros à vontade. E houve até um caso bastante curioso, depois eu sabia que era mais ou menos comum. Eu comprei uma enciclopédia famosa na época do César e Cantu. Depois eu descobri que, embora fosse uma enciclopédia muito importante para todo mundo, muito boa para mim, mas eu tinha outros livros que eram prioritários para a minha faixa de idade, garoto novo ainda, e consegui trazer de volta aquela biblioteca na íntegra e levar uma porção de livros para casa, e aí eu comecei a formar a minha biblioteca, não é? Que hoje é uma biblioteca, se não muito grande, mas uma biblioteca que guarda os livros da minha devoção, do meu amor. Eu tenho algumas coisas muito antigas que eu comprei na velha Livraria Ideal. Então, perfeito. Começou assim. Ali começou. Ali começou. Você falou no César Cantu, sim, foi autor de uma obra, História Universal, em 32 volumes, exatamente, que marcou muito naquela época. As histórias universais da época, César Cantu, H.G. Wells, né? E tantas outras, mas o César Cantu realmente era muito procurada, muito utilizada por todos. Meu querido Ricardo, gostaria de saber onde vocês já se apresentaram, Companhia Café de Teatro e Música.
A nossa companhia, ela vem se apresentando ao longo dos anos em vários festivais de teatro, e nós temos aqui no Brasil um grande festival que acontece todos os anos na cidade de Blumenau, que é um teatro, que é um festival voltado especificamente para o teatro infantil. Apresentam-se vários grupos do Brasil inteiro, e nós somos sempre selecionados para estar nesse festival. Que eles fazem um apanhado de todos os grupos que tem no Brasil, e desde 1999, que todos os anos nós participamos desse festival. Fora isso, participamos do CBTIS, que é o Centro Brasileiro do Teatro da Infância e Adolescência. A gente faz viagens pelo CBTIS, pelo Brasil inteiro, também mostrando o nosso trabalho, que é o da Companhia Café de Teatro e Música. Perfeito. Luiz Antônio, você é escritor e membro da Academia Niteroense de Letras. Como é que iniciou a produção literária? Bom, eu comecei fazendo livros didáticos. Fiz um livro didático chamado Lendo, Pensando e Redigindo, em língua portuguesa, juntamente com o professor Paulo Roberto Pope. Nós trabalhávamos juntos numa escola em Niterói, que nos convidou para fazer esse livro, em 82. Mais tarde, em 1999, eu, mais este professor e mais um grupo de amigos, fizemos Língua Portuguesa, Instrumento em Ação, em 2 volumes. Depois fizemos um livro paradidático, um livro de contos de Machado de Assis, chamado Conto de Escola e Muitos Mais. Depois, podemos dizer que eu comecei a minha carreira solo, não é? Quando eu fiz o Dicionário de Ditados, Provérbios, Alusões, Citações e Paródias, no ano 2008, o já apresentado Viagem Literária através do Estado do Rio, no ano 2010. Hoje, a minha tendência, quase que definida mesmo, é fazer trabalhos voltados para a lexicografia, para vocabulário, para etimologia. Daí eu já ter participado também de alguns livros, sempre aqui por Niterói, quase sempre pela editora Nitpress, fazendo glossários de autores antigos como Lili Leitão, o Silvio Figueiredo e outros mais. Seus trabalhos sempre obtiveram um grande sucesso e grande repercussão no meio literário, no meio cultural aqui de nossa cidade. Parabéns. Ricardo, qual a importância da narração de histórias para o desenvolvimento das crianças? Olha, essa é uma pergunta que ela poderia ter várias, né? Mas como a gente trabalha com teatro, através da narração, né, desse contato direto, você consegue elaborar 1000 fantasias para a criança, que com isso ela consegue trabalhar toda a cognição dela, trabalhar toda a sua ludicidade, né, quando ela vê com as fantasias, quando a gente conta, porque a narração é diferente de você fazer um teatro. Né? A narração você conta, né? Então são as palavras que são ditas e ela tem que ter um gosto, né? Tem que ter um sabor, um ouvir que a criança consegue imaginar. É ela quem vai imaginar, né? Não sou eu enquanto ator, eu só vou narrar. E isso vai dar uma importância para ela, que ela vai descobrir que ela pode fazer isso também. Que ela pode chegar em casa, porque a criança ela tem essa facilidade de contar a história dela, né? Ela conta a história dela e às vezes sozinha. Muitas vezes sozinha, você pega uma criança no canto ali, falando, contando, narrando algo que só ela sabe. E então é isso que a gente tenta suscitar na criança, esse prazer pelo ouvir, e daí você vai acabar indo para a leitura. Você vai querer ler, né? Ter esse prazer, esse gosto pela leitura. Perfeito. Luiz Antônio, sabemos que você formou-se em letras pela Universidade Federal Fluminense, UF, em 1970. A partir de sua formatura, Luiz, você se dedicou mais ao magistério ou à arte de escrever? Em princípio, eu me preocupei em pegar uma certa experiência no magistério, para daí alguns anos, eu me formei, como o Mônaco falou, em 1970, e em 1982, portanto 12 anos depois, escrevi o primeiro livro didático, juntamente com meu professor e prezado amigo Paulo Roberto Pope, Lendo, Pensando e Redigindo em Língua Portuguesa.
É interessante que, quando nós escrevemos ou uma obra literária ou um livro didático, não temos como objetivo principal ganhar dinheiro, até porque, se alguém tiver sempre esse objetivo como sendo o mais importante, poderá se frustrar. Mas as experiências positivas que nós angariamos com os trabalhos publicados é o que marca. Eu me lembro que esse livro ele foi muito adotado no segundo grau, né, no ensino médio, e até algumas faculdades adotaram. Eu me lembro de que uma faculdade que funcionava, não sei atualmente se ainda está nesse esquema, funcionava em Itaboraí, aos sábados pela manhã, aos sábados eles trabalhavam acho que o dia inteiro, um regime especial de horas, né? E uma professora de literatura que havia lá, era minha colega no Colégio Henrique Lage, e me perguntou, você gostaria de ir juntamente com seu colega, que colaborou com o livro, e fazer uma palestra lá em Itaboraí, na escola onde eu trabalho? Eu vou com muito prazer. Em lá chegando, encontrei o auditório todo enfeitado com frases tiradas do livro que nós fizemos, as frases mais expressivas. E depois que nós falamos um pouco sobre a estrutura do trabalho, sobre algumas daquelas frases, não dava para falar sobre todas elas, nós ouvimos o testemunho de alguns alunos. E um senhor disse o seguinte: eu sou muito conhecido na cidade porque sou taxista aqui há uns 20 anos. Eu não tinha coragem, eu tinha preguiça absoluta de ler até notícia de jornal, até de esporte, que eu gosto muito. Através do trabalho que foi desenvolvido em sala de aula, em grupos de trabalho, de leitura, de pesquisa, de troca de ideias, pela nossa professora, utilizando o seu livro, eu me apaixonei pela leitura e hoje eu duvido que alguém leia mais aqui do que eu. E eu fiquei feliz da vida, foi uma experiência assim, realmente fantástica. Perfeito. A outra experiência boa que eu tive já num outro tipo de livros, que foi o dicionário de ditados, provérbios, alusões, citações e paródias, uma amiga minha, por sinal uma professora bastante preparada, tem mestrado, doutorado, ela precisava fazer uma palestra sobre o assunto felicidade. E ligou para mim, para ver se eu descobri algumas fontes que pudessem trazer algumas informações. Olha, eu não sei se o meu livro, o meu dicionáriozinho, vai ser útil para você. Pode ser até que ele não traga tudo que você queira, mas você podia começar pelo verbete felicidade, que por um acaso existe no livro e que você comprou. Daí, uns 10 minutos, ela me ligou e falou o seguinte: peguei o verbete felicidade, transformei no roteiro da palestra e a palestra está pronta. Confesso a vocês, meus amigos, que eu nunca podia imaginar que o meu livro tivesse esse objetivo, conseguisse atingir esse objetivo. Nem o livro didático, nem o livro, nem o dicionário. Então, isso aí são as coisas boas que a gente colhe disso tudo. Ricardo, qual a história que será narrada no próximo sábado, no Giro Cultural, tão aguardada? Pois então, a história que nós vamos contar no dia 13, né, é a história de uma casa que tinha um monte de árvore na frente, tinha jabuticabeira, mangueiras, goiabeiras, e atrás, ao fundo, tinha uma grande bananeira. Todo dia pela manhã, uma velhinha chegava nessa casa, na bananeira, botava uma escada, subia para pegar a banana. Um dia, a escada quebrou e ela não podia mais pegar a banana. Foi muito triste. Passou 2, 3 dias, quando de repente ela viu bem ali, ó, aí atrás de você que está assistindo agora, um macaco passando. Ô macaco, vem cá, macaco. Macaco, vem cá. Quando o macaco chegou, aí isso aí é melhor vocês irem assistir lá no dia. Verdade, eu acho melhor, né? Eu acho que é bem melhor a gente assistir O Macaco e a Velha, que vai ser contada pela atriz e contadora de história, Fátima Café e Café, nesse dia. Estaremos lá para aplaudi-los, né? E procurar o macaco, hein? Ô Ricardo, por que contar histórias folclóricas? Exatamente. É uma boa pergunta. Por que não contar histórias folclóricas?
Eu acho que a melhor coisa, a gente tem uma riqueza, né, na nossa cultura afro-brasileira, né? A gente tem o nosso querido Saci, né? A gente tem vários elementos aí que precisam ser levados para a criançada, para eles tomarem conhecimento. E, através dessas histórias que foram registradas por Câmara Cascudo, a gente prefere contar exatamente isso, o folclore brasileiro. Quem são esses elementos do folclore brasileiro? Vai lá assistir. Câmara Cascudo, Silvio Romero, são nomes grandes folcloristas brasileiros. Nossa. Luiz Antônio, você poderia citar alguns autores da literatura brasileira que tenham marcado? Sim. Não é difícil responder essa pergunta. E o primeiro nome, eu acredito até que seja algo esperado por muita gente. Machado de Assis, claro. Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio Azevedo. Até tenho uma experiência de ter lido um livro só, que é o mais famoso, que é o Cortiço, e depois, ao ler quase toda a obra dele, descobri que ele era muito melhor do que eu imaginava. Aconselho vivamente a lerem Aloysio Azevedo. José Cândido de Carvalho, autor, nascido em Campos, mas muito mais niteroense do que campista, né, Carlos? Verdade. Morou no Fonseca, muitos e muitos anos, ali falecendo, e deixou uma obra formidável, que eu amo essa obra dele sem fazer nenhuma restrição. Inclusive, fui agraciado ano passado com a medalha José Cândido de Carvalho, e digo com franqueza a vocês que foi uma medalha que muito me honrou, exatamente por este amor que eu tenho, essa apreciação que eu tenho à obra de José Cândido, que fará o ano que vem 100 anos de nascido, e nós temos um livro sobre José Cândido de Carvalho, que já está pronto e deve ser lançado este ano pela Nit Press. Outro autor que eu citaria, que também está fazendo 100 anos de nascido, Rubem Braga. Outro também centenário, Vinícius de Moraes. E um outro que fez em março 60 anos de falecimento, o grande, talvez um dos maiores autores do modernismo brasileiro, que é o Graciliano Ramos, sobre quem eu farei uma palestra amanhã, às 17 horas, na Academia Niteroense de Letras, que é uma palestra que será dada gratuitamente, ninguém vai pagar nada, portanto, todos estão convidados. Amanhã, dia 10, na Academia Niteroense de Letras. Ricardo, você utilizar elementos cênicos nas suas apresentações, e quais os elementos que você utiliza? A gente costuma usar, né, o elemento chamado boneco. São os bonecos cênicos, né? A gente utiliza bonecos de mão, que a gente chama bonecos de luva. Usamos marotes, que são aqueles bonecos que a gente utiliza ao redor do corpo. E bonecos marionetes, que é isso que todos conhecem. São um dos principais elementos que a gente usa para trabalhar o imaginário da criança no nosso processo de criação. E qual é a importância da utilização desses elementos? Nossa, muita coisa. O boneco ele ajuda o ator a articular todo o seu processo cênico. Ele consegue fazer com que o ator ele saia de si mesmo e coloque no boneco uma imagem que chega até a criança e se transforma em ludicidade. Luiz Antônio Barros, nas suas considerações finais, você poderia citar alguma palestra que tenha proferido sobre a nossa literatura? Sim. Eu fiz uma palestra sobre o Dalcídio Jurandir, que é um dos maiores escritores do Norte. Ele era de Marajó, no Pará, e deixou uma obra extensa e intensa, de grande qualidade, que eu acho que deveria ser mais bem divulgada, mais conhecida, porque foi realmente um escritor de primeira linha. Perfeito. Também fiz uma palestra sobre o Aurélio Buarque de Holanda, também por ocasião do centenário de seu nascimento,
e até de ressaltando aqui um fato, que ele não foi apenas dicionarista, como ele é conhecido, mas também ficcionista. Tem livro de contos, foi realmente uma figura brilhante e continua sendo, né? Aurélio ainda é sinônimo de dicionário. Fiz uma palestra sobre Jorge Amado, centenário de nascimento, e amanhã, 60 anos de nascimento de Graciliano Ramos. Suas considerações finais, né? Eu gostaria imensamente de agradecer esta oportunidade tão rica de falar sobre um assunto ou assuntos que me deixam perfeitamente à vontade, que fazem parte da minha vida. Eu me formei em 1970, como foi dito aqui, e dei aula até o ano retrasado. Portanto, mais de 40 anos, e o fiz com muita satisfação, acreditando, apesar de todas as intempéries, de todos os problemas, acreditando naquilo que eu estava fazendo. Perfeito, Luiz Antônio. Ricardo, também gostaria de suas considerações finais, né? Nos falasse que outros elementos você utiliza, além de bonecos e máscaras. E quais histórias você tem em repertório? Então vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, participando desse programa, que eu adorei, né? Estar aqui na presença dos senhores, né? Um grande literato, um grande professor. E dizer que um dos elementos que a gente trabalha, além dos bonecos, para dar vida a esses bonecos, a gente utiliza as músicas, né? Como eu falei, a gente trabalha com o olhar, né? Com a visão, e trabalha também com a audição e através da música. E com a música a gente faz um encantamento, onde a gente procura levar cada vez mais a criança, os pais que estão assistindo ao nosso espetáculo, ao mundo que é só deles, que é o mundo ao mundo do macaco e a velha, que é a história que vai ser contada no sábado, dia 13, meio-dia, no espaço da imprensa, que é a Sala de Cultura Leila Diniz. E uma das histórias que nos nossos repertórios, é mais essa pergunta, né? Que a gente tem Maria Bicuda, que também é uma história registrada por Silvio Romero, né? Que é a história da menina que não ri. A gente tem também o Duende, que é um espetáculo que eu espero conseguir estar aqui em Niterói também no mês que vem, que é a história de um duende, que ele é muito traquina, e ele fala assim: Pitunhu, como eu gostaria de estar em Niterói! Oh, o encantamento da flor! E assim termina o meu momento aqui. Obrigado. De puro encantamento. Bom, então despeço-me agradecendo as presenças do professor e acadêmico Luiz Antônio Barros e do autor, produtor e integrante do Grupo Teatro Café e Música. Exatamente, Companhia Café do Teatro de Música em nosso programa. Luiz Antônio Barros e o Ricardo Romão. E também aos prezados telespectadores. O segundo bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, doutor. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD
implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORT. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje conosco o Arlindo Fiorentin. Arlindo, muito obrigada pela sua presença. O Arlindo já esteve aqui conosco algumas vezes e hoje volta mais uma vez a pedidos, né, Arlindo? As pessoas gostam muito das coisas que você passa aqui, né, para o telespectador. Isso é muito bom, né? Sim, boa tarde. Eu acho que o interesse surge porque é um sistema preventivo, educativo preventivo. Com certeza. Sempre melhor do que adoecer é evitar que a doença ocorra. Sim, a prevenção é tudo, né? Então eu sugiro que hoje a gente trate mais uma vez desse foco da sistema educativo preventivo. Com certeza. Então vamos falar do sistema imunológico e das defesas orgânicas, né, Arlindo? Vamos ver como é que isso se estrutura direitinho, como é que o sistema imunológico funciona, né? Então, eu percebo pelas informações que obtenho pela imprensa em geral, né, que o medo da contaminação por micro-organismo é um dos, digamos assim, a psicose, o procedimento obsessivo-compulsivo mais grave no momento, né? As pessoas estão com uma paranoia em relação a vírus, bactérias, fungos. Claro que há necessidade de se cuidar, né? Ter um asseio, tomar banho, etc. Mas há um exagero. Você vê, por exemplo, um mendigo. O mendigo praticamente não toma banho. A higiene dele é péssima, inclusive em termos de alimentação. Mas ele não está com uma infecção brava, não está com febre, está andando por aí, né? Os animais que não lavam seus alimentos, não tomam banho, eles têm um sistema imunológico muito melhor do que o nosso. Então, qual é a proposta? Utilizando procedimentos para que o sistema imunológico se fortaleça. Uma paradinha.
Vamos dar uma paradinha para a gente traduzir isso em miúdos, para a gente não passar batido, tá? Dá uma paradinha aqui. Gente, alguém poderia providenciar um pouquinho de água para o Arlindo, que ele está com um pigarrinho, eu acho que um pouquinho de água ajudaria. Arlindo, vamos traduzir isso em miúdos? Olha só, então você está querendo dizer o seguinte, que o sistema imunológico, ele de certa forma tem o seu fortalecimento de alguma maneira à medida que ele também tem contato com determinados tipos, não é, de coisas que estão no meio ambiente, não é? De situações ambientais de uma maneira geral. Exato, você vê. O sistema imunológico, ele se divide em dois. O sistema imune nativo, que vem com a gente, ou seja, é um sistema que não precisa ter entrado em contato com o invasor para defender, lutar. Tá, esse é um sistema com o qual o bebê já nasce com ele. Já nasce com ele. E temos o sistema imune adaptativo, ou seja, que é necessário entrar em contato desde criança, porque não começar a aprender a lidar com isso, criar defesas. Você vê, os índios em geral, eles podem morrer com a gripe, que entre nós é uma coisa mais rara, né? Uma aldeia inteira pode sucumbir em função da gripe. Por quê? O organismo deles não entrou em contato com esse vírus quando eles eram crianças. Então, é necessário que a criança se suje um pouco. A superhigiene é desfavorável ao sistema imune adaptativo. Tá, o que você está querendo dizer é que a criança, por exemplo, para que ela desenvolva melhor e fortaleça o seu sistema imunológico, há uma necessidade de quando, na fase de desenvolvimento, ali enquanto a criança engatinha, enquanto a criança ainda não está caminhando, né? De alguma forma, ela vai tendo aquele contato até no chão, né? A chupeta cai, ela pega a chupeta, põe na boca e tal, e coisa que não deve existir nesse momento uma supervalorização no sentido de esterilizar tudo, né? Que essa criança utiliza para que ela possa adquirir, então, mais anticorpos que possam protegê-la, não é, em relação a uma série, não é, de doenças que possam, não é, vir justamente desse mundo exterior, que possam contaminá-la, né, através do contato com o mundo. Esse é o primeiro processo, é a primeira etapa da prevenção. Ou seja, fazer com que o sistema imunológico aprenda a lidar com micro-organismos diferentes. Você vê, em famílias do interior, a higiene é bastante precária. Na minha família somos 9 filhos, né? Então, a gente lidava com porco, com galinha, com vaca, com animais diversos. E muitas vezes comia uma fruta que caía no chão sem lavar, né? Contato com animais, depois fazia o lanche sem lavar a mão, era coisa da fazenda. Né? Hoje já não seria mais tão assim, né? Então, esse contato acaba fazendo com que o sistema imunológico ele se fortaleça. Sim. O andar descalço, né? Eu me lembro, por exemplo, na minha época de menina, né, a gente andava muito descalço. Embora eu fosse muito enquadradinha, porque meus pais tinham essa preocupação, essa super proteção comigo, né? Essa coisa do excesso de limpeza, da super proteção. Quer dizer, eu fui uma criança muito super protegida e até, de certa forma, um pouco prejudicada aí, porque minha mãe tinha tanta preocupação com a limpeza que ela não me deixava engatinhar para eu não me sujar. Você vê que super proteção, né? Quer dizer, ela tinha medo que eu me sujasse muito e que pusesse a mão na boca. Então, era uma super proteção em relação à limpeza. Mas eu percebia que nessa época, na minha infância, que essa coisa das crianças andarem descalços,
né, de como as crianças à minha volta usufruíam disso. E eu, quando podia também, eu saía fora dessa coisa do calçadinho, da meinha e do sapato, né, ia para a rua jogar bola, jogar futebol com os garotos. Eu adorava uma escapulia dessa coisa do andar certinho, né, de sapatinho, meinha, toda enquadradinha, e escapulia para uma brincadeira dessas, que é muito gostoso, né, que criança adora. Você vê, até o excesso de banho na criança acaba afetando o sistema imunológico, né? Especialmente com os sabonetes antissépticos, que hoje é muito comum. Foi feita uma experiência pelo Dr. Lloyd Arnold, na Universidade de Illinois, em 1933. A experiência é a seguinte: ele colocou sobre a pele sã de um indivíduo milhares de bactérias dos mais diferentes tipos, muito nocivas. Em 10 minutos, 98% estavam aniquiladas. Então, a nossa pele tem também defesas, né? Quando sadia. Você vê, quando a gente tem uma ferida, ela pode se curar sozinha, né? Então, o excesso de banho, especialmente quente, vai exterminando com essas defesas da nossa pele, né? Lavar excessivamente a mão. Tem gente recomendando lavar a escova de dente 4 vezes por semana em água quente. Eu acho exagero. Isso é uma psicose, né? É muito medo, muito receio. Então, temos que aprender, de fato, fortalecer nosso sistema imunológico. Veja outra experiência. Por volta de 1900, um médico bávaro chamado Max Pettenkofer, ele ingeriu milhares de bactérias de um caso fatal de cólera, os bacilos da cólera, né? Ingeriu. Mais ou menos na mesma época, um patologista russo, Elie Metchnikov, fez a mesma experiência e colaboradores deles fizeram também a mesma coisa. Ninguém realmente teve a doença fatal, ou seja, realmente ela não apareceu. O que ocorreu foi diarreia. Ou seja, o organismo lutando contra, né, expulsando via intestino. Por que eles fizeram essa experiência? Porque sabiam que o sistema imunológico estava eficiente. Sem medo fizeram a experiência, né? E assim tantos outros que fazem experiências para provar que não há problema. Você vê quantas pessoas estão com a AIDS e não manifestam sintomas. Muitas pessoas. Talvez todos nós aqui estejamos nesse momento com o vírus da gripe do resfriado, mas não se desencadeia o processo, porque o sistema imunológico está em equilíbrio. Agora, se a pessoa se estressar, se alimentar erradamente, como muitos fazem, se ela dormir pouco, não recuperar as forças, etc., vai sucumbir. Sim, fragiliza. É por isso que a gente diz que não fica doente quem quer, né, Arlindo, mas quem pode. Né? O organismo tem que estar propício, tem que estar predisposto, né, para desenvolver as doenças de uma maneira geral. Se ele não estiver predisposto, ele não vai desenvolver, correto? É a polêmica do Pasteur, né? Louis Pasteur, aquele bioquímico francês. Ele estudava as condições em que as bactérias se desenvolviam para usar... Você tem que ter um terreno fértil para ter a doença. Ele estudava substâncias para matar as bactérias. Já na época dele, existia um outro pesquisador francês, que foi o Claude Bernard. Claude Bernard, ele verificava qual era a temperatura para a bactéria se desenvolver, qual era o pH do meio, os nutrientes necessários, tudo isso. E Pasteur sabia das pesquisas do Bernard, só que fazia de conta que não estava sabendo de nada. Mas um pouco antes de falecer, o Pasteur disse o seguinte: Bernard tem razão, o micróbio não é nada, o terreno é tudo. O que significa terreno em nosso corpo? Toxemia, exceto toxinas, de muco, o pH alterado, ou seja, o sangue bastante acidificado. Isso forma o terreno favorável, né? Vejamos uma experiência feita, uma pesquisa. O doutor Peyton, inglês, médico inglês,
ele ficou assim, estupefato quando, através de dados do governo, ficou sabendo que durante aquela guerra, as infecções pulmonares nas crianças infantis, nas crianças pequenas, tinha diminuído muito durante a guerra. Ele falou, mas como é que pode isso? Não devia ter aumentado. Uma situação de crise, né? Aí ele foi pesquisar vários fatores e chegou na alimentação. O que ele descobriu? Que nesse período da guerra, havia diminuído muito o consumo de açúcar. O açúcar disponível era pouco e muita quantia era destinada às forças armadas, ao exército. Então a população consumiu pouco açúcar. Então ocorreram menos infecções nas crianças. Entendeu? Uma outra pesquisa feita por inglês também, na África, com 2 tribos. Uma tribo, ela tinha alimentação básica em carne, laticínios e sangue fresco. A outra tribo, basicamente, era cereais. Nessa tribo, em que havia grande consumo de cereais, as infecções respiratórias aumentaram, ou seja, eram em maior quantidade. Por quê? Porque os cereais, eles provocam muco. E o muco favorece infecções. Alimento mucógeno é aquele que forma liga, que é liguento. Minha mãe fazia cola com farinha branca. Farinha de trigo. Aquecida. Né? Forma uma cola. Maisena. Então, existem alimentos mucógenos que favorecem a proliferação de bactérias, de vírus no nosso corpo. E outros casos que aconteceram em relação a isso, né? Então, existe o sistema curativo pela dieta amucosa. Ou seja, eu vou diminuir os alimentos que produzem muco, os cereais beneficiados em geral, arroz branco, farinha branca e seus produtos, e vou ingerir mais alimentos que dissolvam o muco. Por exemplo, as frutas ácidas. Elas ajudam a limpar as veias do muco. Então, é importante a alimentação. Né? Outra questão. Quem ingere muitos alimentos de origem animal está mais propício a receber bactérias já no alimento. Por exemplo, um peixe não bem conservado, uma carne não bem conservada, um frango, um laticínio mal conservado. Então, ele já pode trazer ali bactéria que vai proliferar em meu organismo. Você vê quantas vezes a gente já viu na imprensa informações sobre açougues que foram fechados, carnes que foram recolhidas porque estavam estragadas, inclusive em restaurantes famosos. Sim. Os peixes são muito suscetíveis a putrefazerem. Né? Enfim, a pessoa que se alimenta basicamente de alimentos vegetais, ela tem uma resistência maior e menor probabilidade de ter uma infecção. Gripe pode ficar livre pelo resto da vida. A gripe é o resfriado complicado, né? Resfriado... Você está querendo dizer que o vegetariano leva uma vantagem, é isso? O vegetariano leva uma vantagem, primeiro, ele está ingerindo vegetais que normalmente ajudam a normalizar o pH, a combater a acidose. Os alimentos de origem animal favorecem a acidose orgânica. Que o pH do vegetariano é mais alcalinizado. Ele chega mais próximo. E esse pH mais alcalinizado, ele favorece o sistema imunológico? Fortalece o sistema imunológico. Você vê a Cândida albicans, muito falada. Ela adora o meio ácido. Existe um médico italiano, Tullio Simontini, que está curando câncer, muitos casos pelo menos, com bicarbonato de sódio. Porque o bicarbonato de sódio, ele alcaliniza. E a Cândida albicans não consegue sobreviver em meio alcalino, só é meio ácido. Mas o bicarbonato tem que chegar lá, onde está a célula. Então, se tiver no olho, é mais difícil. Como é que eu vou injetar ali o bicarbonato? Então, a questão é levar uma vida alcalina, através de uma alimentação alcalinizante. Ou seja, preferir
frutas, legumes, verduras, leguminosas secas. Diminuir as doçarias, especialmente açúcar branco, que, no meu modo de ver, é um dos maiores assassinos do ser humano hoje, o açúcar branco. É uma droga, que vicia, inclusive. Você vê o açúcar branco que está em bolos, sorvetes, picolés, balas, quantas coisas, refrigerante, está por tudo. Uma substância baratíssima. Né? Não há só problema de cárie dentária, não, em relação ao açúcar. O sistema imunológico também vai se enfraquecendo. Em relação à cárie dentária, eu posso dar o meu próprio depoimento. É interessante isso, a minha observação pessoal, porque eu, depois que parei de utilizar açúcar, nunca mais tive cárie. Impressionante isso. Não tive mais cárie. Que coisa, né? Temos uma pesquisa feita por um bioquímico sueco. Ele esteve numa aldeia fazendo umas pesquisas lá, né? E não encontrava cárie dentária nas pessoas. Voltou 10 anos depois. E dificilmente encontrava um adolescente que não tivesse cárie. Falou, o que mudou aqui? O que houve de diferente? É que foi instalado lá um moinho que começou a fabricar pão francês, pão branco. Antes disso, eles consumiam o pão suíço, o sueco, que é tipo uma bolachinha dura, que você compra ali no Mundo Verde, hoje, né? Sei. Chamado pão sueco. Então, esse pão sueco, por ser durinho e seco, ele, inclusive, limpava os dentes pela fibra. Sei. A fibra desse pão sueco escovava os dentes. Sei. Enquanto que o pão branco formava uma liga que se colava nos dentes, favorecendo que as bactérias se desenvolvessem. Essas bactérias produziam ácido, o ácido que vai atacar o dente. Muitas pessoas têm uma saliva ácida. Então o dente vai perdendo minerais. Sempre há uma troca entre saliva e dente. Quando a saliva ela é assim mais alcalina, forma-se aquela película amarronzada no dente, né? Bege, amarelada. Os animais, se você vê o dente do cavalo ou da vaca, eles não têm cárie. O dente está amarelado, que é o tártaro. Quando o dente tem tártaro, indica que a saliva ela é alcalina. Então, é importante mudar a alimentação, né, para ter um organismo alcalinizado. Agora, o estresse também ajuda a debilitar o sistema imunológico. Porque, através do estresse, nós perdemos muita energia. E o estresse afeta o sistema digestório, pode afetar o sistema glandular, o sistema imunológico. Então é importante praticar alguma coisa para evitar que o estresse apareça. Né? Cada um deve descobrir o seu meio aí. A meditação é excelente, né? A prática do yoga, do tai chi, do qigong. Porque esse mundo nosso, ele é muito complicado. Né? Nós nos envolvemos com muitas coisas. Eu acho que cada vez o nosso dia a dia está se tornando cada vez mais estimulativo no sentido da gente receber exteriormente uma demanda muito grande de sonhos, de situações mesmo desgastantes de uma maneira geral, né? Inclusive nas ruas você vê o barulho é muito intenso, né? Esse ir e vir de pessoas, de carros, essa confusão nas ruas, né? É um estímulo que agita muito as pessoas. O ser humano hoje, nos grandes centros, ele vive em função de estímulos externos. Muitas poucas vezes o ser humano age por estímulo interno. Né? Então, é a busca de muito consumo, de objetos, de sons, de imagens, consumo em geral.
A sociedade de consumo, ela está de tal maneira invadindo a vida do ser humano que o ser humano está sendo mesmo teleguiado por isso, né? Ele está sendo manipulado por essa coisa do consumismo de tal maneira que ele está perdendo o rumo completamente. Uma espécie de hipnose, né? Exatamente. Ele não está fazendo as coisas de forma muito consciente. Exatamente, Uma espécie de hipnose. Exatamente. Ele está completamente alienado, né? E ele está se perdendo de si mesmo. E nas escolas de trabalho interno se fala em despertar. Exatamente. Ele seja, precisa de um despertar para si mesmo, até para ter o controle disso. E tendo o controle disso, eu acho que ele ganha em saúde, ganha em harmonia. Exatamente. Né? Então, quando a pessoa começa a despertar, ela passa a viver de forma mais consciente, ou seja, de forma menos mecânica, menos automática. Sim. Esse é o grande problema do ser humano. Sim. Arlindo, então olha só, a gente já está chegando, aí estamos nos 3 minutinhos do final do programa. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador a respeito da sua clínica e dos cursos que você vai ministrar agora, para o telespectador ter uma ideia do que você oferece, tá? Lá na sua clínica, em termos de poder dar isso ao telespectador num retorno aí para uma proposta, né, de oferecer coisas que possam atenuar esse ritmo tão frenético, né, no qual a gente está vivendo, e que pode ter, assim, um compasso mais sereno, um compasso mais equilibrado, mais harmonioso, para a gente conquistar aí, né, mais saúde, mais bem-estar. Eu gostaria de, antes disso, fazer um parênteses, que é o seguinte: o que acomoda muito as pessoas é o plano de saúde. Eu já estou pagando. Se adoecer, já paguei. Ou quase tudo, entendeu? Não quero dizer para não ter plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde, entendeu? Eu me garanto. Bom, o nome é Instituto Ortobio, Orto, correto, direito, Bio, vida. Vida correta de acordo com as leis naturais, as leis fisiológicas. Sempre que nós transgredimos as leis naturais, as leis fisiológicas, vamos pagar por isso. Sim, pagamos o preço. Já falamos aqui em programas anteriores, né? Com certeza. Trata-se de uma escola de saúde educativa preventiva e de autodesenvolvimento como um todo. Nesse sábado agora, a partir das 4h, teremos 2 palestras sobre saúde. Uma que vai tratar mais da alimentação e a outra de um sistema curativo natural. Nas condições favoráveis, o corpo se cura sozinho. Então, eu estou com febre, como é que eu faço para ajudar o corpo a se curar? Em vez de ter que usar um medicamento, né? Então, essa é a grande sacada. Temos lá curso de meditação, né? Temos práticas de yoga, terapias naturais e até fisioterapia integral, tratando tudo pelos métodos naturais, né? Arlindo, nesse sábado, então, qual vai ser o horário? A primeira palestra, que vai falar mais sobre alimentação, às 4h. E às 5h, a segunda palestra, que vai falar sobre sistemas naturais de cura. Ou seja, como eu faço para melhorar o poder curativo do meu corpo. Tá, vamos dar um endereço. O nosso endereço é em Icaraí, Rua Miguel de Frias, número 40, sala 40. 504. O telefone é 2717-9117. Repete o telefone. 2717-9117. A pessoa que estiver interessada nas palestras, seria bom antes telefonar para saber de algumas condições, enfim, né? E chegar com antecedência. Ok? Eu acho que a grande sacada é essa, é a informação. Isso. Sua mensagem final para o telespectador, que a gente já zerou. Agradeço muito aqui o convite, mais uma vez, né? E estamos empenhados nessa tarefa, nesse procedimento de educar, evitando que a doença aconteça. Obrigada, Arlindo. Eu que agradeço. Para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa.